E fala, meus Bitcoiners, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de análise do mercado cripto. E pessoal, o Bitcoin se mantém acima dos 24 mil dólares, lutando fortemente contra a sua maior resistência aí dos 25k, enquanto a gente tem algumas notícias e fatos importantes para essa semana. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou mostrar as maiores probabilidades e o que eu espero aí de todo o cenário cripto no decorrer dessa semana aí e para os próximos dias. Muito bem, pessoal, e primeira coisa que eu queria passar aqui no canal pra gente é o calendário econômico, porque a gente vai ter um evento muito importante aí que vai acontecer amanhã. Amanhã, quarta-feira, dia 17 de agosto, a gente vai ter as atas da reunião do FONC que vai acontecer em setembro do mês que vem. E face ao que eu falei aí na última semana sobre uma redução no índice de preço do consumidor dos Estados Unidos, é muito interessante a gente estar vendo o que vai ser debatido na reunião aí em setembro, face a esse primeiro aumento, esse primeiro otimismo aí com relação aos juros e à inflação americana. Então amanhã, 3 horas da tarde, vai ser soltado essas atas aí, vai ser um documento, tá? Olha só, vai ser um relatório e consequentemente isso pode trazer alguma volatilidade e também especulação para o mercado e uma possível precificação já do que pode acontecer nessa reunião que vai acontecer no meio de setembro, se eu não me engano, dia 21 e 22. Tá, mas isso é cena para os próximos capítulos. Eu não imagino que tenha uma volatilidade tão grande, mas já é um primeiro gatilho, uma centelha do que pode estar por vir aí para o próximo mês. Começando a nossa análise aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui nesse order book que eu acabei de abrir, nem dei uma corrida de olho. Pessoal, a gente está mais próximo de um ponto de resistência, certo? Que é a região dos 24 até os 25 mil dólares. É uma região muito forte que o Bitcoin já até conseguiu fechar próximo a ela, mas a gente não conseguiu superar os 25 mil dólares. Teve um leve rompimento com já retomada e ganho da força vendedora, né? Consequentemente, a gente se mantém dentro daquele cenário de cunha ascendente, tá? Que é um cenário que não é muito legal e pode indicar uma queda aí para os próximos dias. E então, por estar próximo a ponto de resistência, a gente já vê muito mais tokens alocados para venda do que para compra, com um ressalto aqui na região dos 24.200, 24.400 e 25 mil dólares. Enquanto isso, a gente não tem tanta gente querendo comprar, né? Ok, tem um número considerável até os 23.500, mas para baixo a quantidade de compradores vai diminuindo porque a nossa região de suporte tá, se eu não me engano, próximo aos 22, tá? 22.600, 22.400, que é onde eu imagino que caso o preço comece a cair vai ter mais gente querendo comprar, mas aí já seria um cenário completamente diferente, a gente já estaria falando do rompimento da cunha e talvez por isso não tenha tantos tokens aqui pré-alocados, tá? Então, ou a gente vai ver esse rompimento da cunha acontecer e buscar por um fundo ascendente no gráfico semanal, fato cujo qual eu vou falar lá no final do vídeo, né, nas considerações finais, ou então a gente vai estar rompendo os 25k e invalidando esse cenário de cunha. Minha voz está um pouquinho ruim, minha garganta está um pouquinho ruim, mas vamos fazer uma análise rapidinha aqui, passando no S&P 500 que segue bem altista. Olha só que pernada forte de alto. O mercado tradicional está muito otimista. Eu gostaria de ressaltar que essa alta que a gente está vendo, olha só, o movimento de alta ele está vindo com um volume decrescente, tá? Então, eventualmente a gente está vendo perda de força aqui nesse movimento, justamente pelo fato que eu venho falando que o semanal está muito esticado. A gente já rompeu a região das médias, já rompemos uma região aqui de topo prévio. Então, muito mais perto de um ponto de resistência do que do ponto aqui de suporte, o nosso fundo prévio, né? Então, a gente está aí a 7% de pontos de resistência e 15% de pontos de suporte. Então, é normal que perca força compradora, porque as pessoas não vão querer comprar topos. Então, a gente pode sim estar aguardando nas próximas semanas uma correção para formar esse fundo ascendente aqui no gráfico semanal, que eu imagino ser a maior probabilidade. E junto com ele a gente pode estar vendo o rompimento da cunha lá do mercado cripto, tá? Que é justamente esse cenáriozinho que eu vou passar aqui agora com vocês. A gente olhar aqui no gráfico diário do Bitcoin, pessoal, a gente tem essa cunha ascendente que mais uma vez a gente respeitou quase que milimetricamente os limites de topo dela, né? Então a gente consegue ver que houve no dia de ontem um rompimento ao longo da madrugada, onde o Bitcoin chegou próximo, se a gente olhar aqui no máximo, olha só, aos 25.200 dólares e logo em seguida a gente teve uma rejeição muito forte aí do preço. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem resistência, que seria o topo dessa cunha,
e a gente está vendo que os touros eles estão rompendo topos e estão devolvendo movimento, rompendo topos e devolvendo movimento, rompendo topos e devolvendo movimento. E isso forma essa figura de cunha ascendente, que é uma figura que tende a romper para baixo. Ai meu Deus, mas se romper para baixo o Bitcoin ele vai lá para os 10 mil dólares, né? Porque muita gente fala que o alvo da figura, olha só, se a gente pegar todo esse movimento de queda e replicar ele aqui no rompimento, a gente vai ter alvos lá próximo aos 12 mil dólares, 10 mil dólares. Mas eu acho extremamente improvável, porque o mercado internacional, o mercado tradicional, ele está altista. Eu acho isso muito importante estar ressaltando aí com vocês. E outro fato é porque a gente tem essa mínima do pânico, que é a região dos 17K. Aqui a gente está falando de um cenário de altíssima inflação, guerra, lockdown na China, começo de notícia de varíola de macaco, o crash da Terra Luna, né? Eu acho que foi o que mais impactou o mercado aqui nessa época. Deixamos um volumão aqui no fundo. Mais uma vez a gente testou essa região aqui com volume até acima da média. Então isso aqui é uma mínima do pânico e é extremamente improvável que a gente perca. Significa que se a gente perder esse ponto aqui, a nossa situação vai estar muito pior do que quando estava aqui. Fato cujo qual eu acho extremamente improvável. Então caso a gente rompa essa cunha, aí eu vou aguardar por um fundo ascendente aqui no gráfico semanal contra esse fundo aqui dos 17K, né? Porque a gente já teve uma alta aí de mais de 40% e por conta desse grande movimento de valorização, eu espero esse fundo ascendente aí para estar formando. Então, sobre entrada, sobre quando que a gente vai estar formando esse fundo ascendente, eu vou estar falando nas considerações finais, porque a gente tem que passar no nosso sentimento agora, que está oscilando bastante e por mais que ele tenha dado uma piorada, a gente está vendo essa piorada com queda na quantidade de contratos. O que significa? Os shortadores estão saindo aqui das posições, tá? Consequentemente, a força vendedora é menor para estar empurrando esse mercado para baixo. Ainda assim, a gente tem mais pessoas compradas do que vendidas, então o fato que denota, de certa forma, atenção, porque se o mercado continuar caindo, vai ter mais gente para ser estopada, vai ter mais gente para ser liquidada e, consequentemente, o preço ele pode cair mais ainda. Mas eu acho muito mais provável a gente romper uma resistência do que romper um suporte, tá? Porque a gente tem muito mais pessoas atuando contra a resistência, abrindo posições vendidas, do que pessoas querendo comprar uma região de suporte. Fato cujo qual a gente consegue ver como que o Open Interest está caindo, né? Tem menos contratos sendo abertos à medida que o preço vem caindo. Então o preço ele está fazendo isso aqui, ó, isso aqui é a quantidade de contratos. Então desde que o preço fez essas máximas aqui e começou a cair, a gente vê menos pessoas interessadas em estar operando o Bitcoin. Ou seja, tem muito urso aqui no mercado e para a gente invalidar aquela cunha, a gente teria que fazer esse pivôzão acima dos 25K, fato cujo qual o sentimento ele está extremamente bullish nesse ponto. A gente tem que os vendedores eles estão atuando em pontos de resistência, se a gente fizer esse pivô, a gente vai estar estopando, liquidando e deixando muita gente presa nesse topo. Eventualmente, né, se o preço ele subir e depois ele voltar aqui próximo aos 25K, vai ter gente para recomprar porque essas pessoas ficaram presas nesse ponto. Considerações finais aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. Eu queria ressaltar, galera, que por mais que a gente ainda siga na tendência de baixa no gráfico semanal, a gente está começando a ver um volume interessante nesse movimento aqui dos últimos meses. A gente que vinha de uma queda, fazendo topos e fundos cada vez menores, a partir do momento que a gente chegou aqui próximo aos 20K, que sinceramente é uma região de antigo topo prévio, olha só, uma região de interesse do mercado, a gente viu um volume altíssimo aqui nessa região de fundo, tá? Inclusive uma pernada de alta com um volume ascendente. Isso é mais um motivo pelo qual eu estou esperando possivelmente esse fundo ascendente para a gente fazer o pivô acima da região das médias e ver aí um cenário um pouco mais altista nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas olhando no curto prazo, a gente está vendo uma força vendedora muito forte aqui nesses topos. Então pode ser que a gente comece a formar esse fundo ascendente aqui nas próximas semanas. Nesse caso, galera, eu vou estar de olho nessa Fibonacci aqui, tá? Se a gente, ainda mais se a gente romper essa cunha, perder essa região aqui de mínimas, que é a região dos 22.400 dólares, a gente vai estar fazendo esse pivô abaixo dessa cunha, tá? Eu vou estar de olho aqui nos 20 mil dólares, regiões de Fibonacci que eu acho importantes aqui
para estar acumulando, juntamente com grandes liquidações, tá? Porque eu acho que se a gente começar a chegar muito próximo aos 20k, vai ter muita sardinha que vai começar a querer comprar essa queda, e essa queda vai ser para formar esse fundo ascendente no gráfico semanal, só que eles provavelmente vão entrar antes da hora, então a gente vai entrar junto com as instituições e vai estar vendo liquidações acontecerem para estar expondo um pouquinho mais, uma vez que, caso o mercado esteja subindo, a gente segue com as distribuições liberando capital. Caso contrário, o mercado volte a cair, a gente vai estar com capital disponível para estar reentrando, buscando a formação desse fundo ascendente. E caso contrário, a gente invalide essa cunha, a gente já tem ponto de resistência logo aqui em cima, né? 28k, 30k, isso aqui é uma região fortíssima de resistência. E é por isso que quanto mais o preço subir, mais interessado em vendas eu vou estar. Então o cenário que eu estou de olho é esse. Duas probabilidades. Ou a gente vai nessa mais provável, que é romper a cunha, porque a gente está com uma força vendedora de curto prazo muito forte. E caso romper a cunha, a gente pode estar formando esse fundo ascendente no gráfico semanal. E eu vou estar reentrando nessas posições que eu estou fazendo parciais. E se a gente não romper essa cunha e sim invalidar ela? A gente tem uma região de resistência forte aqui em cima, a gente já consegue ver o VPVR acentuado. E quanto mais o preço subir, mais interessado eu vou estar em estar fazendo essas parciais e liberar a capital, porque a gente vai seguir buscando por um topo descendente no semanal, tá? Contra o topo prévio, que é a região dos 32, e a gente também tem resistência lá próximo à região dos 40, tá? Então tem muito mais gente querendo vender do que comprar, e quanto mais o preço subir, maior a probabilidade de a gente fazer esse fundo ascendente. Então eu vou estar mais interessado ainda em fazer parciais, porque eu vou estar com mais capital disponível para entrar nesse fundo ascendente, e consequentemente, como o preço abriu mais espaço para formar esse fundo ascendente, mais capital eu vou ter para estar reentrando nele e mais segurança eu vou ter para estar pegando esse movimento de pivô de alta e vendo esse movimento de alta aí, que pode ser que ele esteja para acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Ontem eu não consegui fazer vídeo, o dia foi bastante corrido, mas a análise é essa e esse é o cenário que eu tô de olho. No mais, eu vou ficando por aqui, não esquece de comentar, deixar aquele like, falar pra mim o que você achou aí dessa análise que eu posto de forma diária. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E é isso, galera. Valeu e até mais. Tamo junto.